Você, vendedor, representante ou gestor de equipe comercial, provavelmente comete ou já cometeu algum desses 5 erros e isso atrapalha muito os seus resultados. No vídeo de hoje, iremos falar sobre os 5 principais erros que todo vendedor de energia solar comete. Eu sou o Carlos Pichait, sócio-diretor do Grupo Hack Solar. O mais importante para esse vídeo é que eu atuo há mais de 3 anos no front das vendas de energia solar. Então eu passei desde o cliente residencial lá no início até chegar no cliente de grande porte, que são os clientes que eu atendo hoje, que eu atendi nos últimos tempos e que realmente é um aprendizado duro até você chegar lá. A ideia do vídeo de hoje é mostrar os 5 principais erros que você deve evitar. Na sequência, vou comentar como você pode evitar cada erro e, por fim, qual foi o erro que nós do Grupo Hack Solar mais cometemos e que nos fez virar a chave quando a gente parou de cometer e ter bons resultados, resultados exponenciais. Começando pelo erro número 1. Esse eu tenho certeza que muitos cometem e é justamente não pesquisar sobre o cliente. Esse erro, basicamente, ele diz respeito à conexão que você vai criar com o cliente. Vou te dar um exemplo para você conseguir entender na prática. Pensa no seguinte, 2 pessoas vão vir falar contigo. Uma delas chega simplesmente fazendo perguntas para ti, como se fosse um interrogatório. A segunda pessoa, ela chega falando que já viu algum material seu, que te viu em algum evento, que gostou de tal coisa que você comentou em algum ambiente. Te pergunto, qual dessas pessoas te gera mais confiança? Em qual delas você confiaria para conversar, para fazer um investimento, para fazer uma compra? Provavelmente foi a pessoa 2. Por quê? Porque é uma pessoa que já veio com algum conhecimento sobre algo que você já fez. Então, antes de qualquer visita, antes de qualquer reunião, estude sobre o seu cliente. Hoje é muito fácil você encontrar informações, principalmente se você está falando de empresas, né? Se o cliente que você atende é o B2B, porque basta você entrar no LinkedIn e procurar um pouco das referências sobre esse cliente. Você vai descobrir qual a faculdade que ele estudou, o que ele tem feito, o que ele tem falado nas publicações dele. Então, tudo isso são argumentos, são subsídios para você chegar na hora de falar com o seu cliente e realmente já gerar uma conexão de cara com ele e não ter aquele momento de ficar interrogando o teu cliente. A conversa ela tem que ser sutil. É essa conversa que gera conexão e que te traz resultados. Partindo para o erro número 2, falar mais do que o cliente durante a venda. Esse foi um erro que eu cometi demais durante a minha carreira de vendedor de energia solar e que se alguém tivesse falado lá atrás para mim sobre isso, talvez eu teria chegado aos meus resultados um pouco mais rápido. Então, basicamente, por vir de uma formação de engenharia, mestrado em engenharia, eu sempre achei que o meu diferencial seria o técnico. Então, realmente é um diferencial, mas não necessariamente é isso que vai fazer diferença na hora da venda. O teu cliente está muito mais preocupado com ele do que com você. Então, você falar sobre produto, sobre engenharia, sobre o que a placa faz, muitas vezes não é o que o seu cliente quer ouvir. Então, quando eu virei essa chave, quando eu comecei a pensar sobre isso, e quem deve falar mais durante a venda é o cliente, não eu, os meus resultados começaram a acontecer. Então, essa é a dica número 2. Pare de falar mais sobre o cliente e comece a fazer mais perguntas ao seu cliente. Faça uma escutatória ativa maior. Isso aí com certeza vai te trazer mais resultados. Partindo para o erro número 3. A gente acabou de falar sobre perguntas e esse é um erro crucial também na hora da venda, que é você fazer perguntas fechadas ao comprador. Para a gente falar sobre perguntas, primeiro é importante entender o conceito de perguntas fechadas e perguntas abertas. Perguntas fechadas são aquelas que você pode responder com um sim ou não, ou simplesmente afirmar ao final da pergunta. Pergunta aberta, por outro lado, é aquela que o seu cliente precisa explicar como ele fez, por que ele faz isso. As perguntas abertas são muito melhores para você utilizar durante a negociação pelo fato de que quanto mais o cliente falar sobre ele, mais subsídio você vai ter para argumentar com o seu cliente quando você precisar. Qual que é a hora mais crítica da conversa de vendas, do processo de vendas? É o fechamento. Durante o fechamento, você vai ter que utilizar o que o seu cliente falou para você na etapa que você estava fazendo o levantamento das necessidades, que você estudou sobre ele, que você conversou com ele, você começa a pegar alguns gatilhos, alguns pontos que na prática depois você consegue não utilizar contra o seu cliente, mas reafirmar alguma frase antes dele começar a se contradizer.
Se você vende energia solar, provavelmente você chegou numa etapa de fechamento e seu cliente desconversou. Ele quis falar alguma coisa diferente que ele falou para ti lá no começo. É nessa hora que você, vendedor 360, você que está preparado para esse momento, vai revisitar o que o seu cliente falou para ti. Então, aqui a gente começa a explorar um outro tema que é muito importante na área de vendas, que é o CRM. É você alimentar o CRM com as informações que você de fato tem com o seu cliente. Eu, por exemplo, cheguei em etapas onde eu atendia 30, 40 clientes ao mesmo tempo. Ou seja, se eu não tivesse uma organização como vendedor, eu não teria conseguido atender nem 10. O mínimo detalhe vai fazer diferença na hora do fechamento, na hora do teu argumento final. Então você precisa conseguir fazer as perguntas certas para o seu cliente, que são as perguntas abertas. Como você faz isso na sua empresa? Por que você quer comprar energia solar? E não, você tem interesse em comprar energia solar? Sim. Pronto, acabou. Você não tem nenhuma informação relevante ali. Agora, por que você quer comprar energia solar? Ah, porque na minha empresa eu tenho um custo com a fatura. Bom, então o teu problema é um custo alto. Sim. Bom, então você começa a explorar com o seu cliente toda essa linha dos porquês dele para depois retomar isso quando ele falar para ti, mas eu não sei se é o momento e tal. Pô, mas tu não falou lá no começo que você precisava por tal e tal motivo? Você consegue perceber que fica muito mais fácil de você ter o comprometimento do teu cliente a cada etapa? Então esse é o erro número 3 e que eu também cometi bastante no início por querer ser objetivo demais. Objetividade é importante, mas mais importante que objetividade é se importar com pessoas. Venda é sobre pessoas e é nisso que você deve focar. Partindo para o erro número 4. Esse erro eu cometi pouco, porque eu sempre foquei muito nos meus resultados, mas eu vejo muita gente que foca nos concorrentes. Então o erro número 4 para a gente conversar aqui é sobre focar nos concorrentes. Te pergunto, teve alguma vez que você focou em concorrente que isso te ajudou de alguma forma? Provavelmente você vai me falar que sim. Teve uma vez que eu visualizei o que o meu concorrente estava fazendo, melhorei o processo e adaptei e tive resultado. Ótimo, você utilizou o teu concorrente de uma forma positiva. Mas o que eu mais vejo é vendedor querendo utilizar o concorrente como uma bengala. Porque o concorrente faz mais barato. Porque o meu concorrente é não sei o quê. Porque o concorrente é desqualificado, mas ele consegue vender. Porque, enfim, acho uma série de desculpas para querer falar que é o concorrente que atrapalha o teu resultado. E não é concorrente que atrapalha o resultado. Quem atrapalha o teu resultado é você mesmo. Então, um vendedor, se você ainda usa essa bengala, essa muleta do teu concorrente, o que eu tenho para dizer para ti é, enquanto você estiver olhando para o seu concorrente, você não consegue olhar para o próprio pé, que vai te levar para o resultado. Então, erro número 4, focar nos concorrentes. Não faça isso se você quer ter resultados diferentes deles. E partindo para o nosso erro número 5, esse erro é um erro crítico, que a maioria dos vendedores de energia solar que pretendem vender grandes projetos, se não enfrentaram, vão enfrentar, pode ter certeza. Mas antes disso, se algum desses erros que eu comentei você já cometeu ou você comete, o primeiro passo é você identificar esse erro. Se esse vídeo aqui serviu para você identificar algum desses erros, comenta aqui no vídeo qual é esse erro para a gente saber. Curte esse vídeo também, se inscreva no canal, que toda semana a gente vai estar produzindo mais vídeos com a ideia justamente de te ajudar a chegar no outro nível e te diferenciar da concorrência. E chegamos ao 5º e último erro. E esse é o erro prometido lá do início, que nós do Grupo Hack Solar mais cometíamos, principalmente na fase de transição entre os projetos pequenos para os grandes projetos. Basicamente é o erro de não ter firmeza na hora de passar o preço para o teu cliente. Esse é um erro que eu cometi bastante. Ele é um erro atrelado ao medo e modelo mental do vendedor. Então, é algo um pouco mais difícil de ser trabalhado nas equipes comerciais. Esse é um erro que muita gente comete. Então, na hora que você vai falar o preço para o seu cliente, você precisa estar convicto. Aquilo que vai resolver o problema dele. O preço que tu está passando é barato perto do valor que aquilo vai entregar. Então, depois que eu comecei a perceber isso também, eu comecei a mudar meus resultados, porque você não vai conseguir atender cliente de grande porte se você não conseguir chegar no nível dele, pelo menos na hora de falar o preço. Você não precisa necessariamente ser do nível dele, mas tem certos momentos da venda que você não pode ser lá o pequenininho apresentando o preço. Não, tu tem que chegar, se impor com o seu cliente e falar, o preço é esse, mas o valor que isso entrega é muito maior. O valor que se entrega é inestimável.
Então, custa 1 milhão, custa 2 milhões, custa 10 milhões e é barato perto do resultado que você vai ter com esse produto. Aí sim, você de fato vai conseguir agregar valor na hora da venda. Ninguém vai investir 500 mil, 1 milhão, 10 milhões em algo que a pessoa que está vendendo para ele já não tem confiança na hora de falar. Então assim, se você tem problema com isso, com esse modelo mental de grandes cifras, comece a trabalhar isso, comece a procurar algumas literaturas específicas que vão te dar esse subsídio, vão te dar essa base mental para você chegar lá e simplesmente tratar grandes cifras como se fosse algo comum. Porque para o seu cliente é comum, talvez não seja para você ainda, talvez será. Então você precisa ter esse modo de operandes aí, esse modo de pensar para conseguir atender as grandes contas. Então esses foram os 5 principais erros. Eu já cometi muitos deles. Eu quis trazer aqui para vocês porque eu entendo que tudo que a gente passa nos prepara para momentos maiores e melhores. Então, como eu comentei, uma das partes do processo do aprendizado é você identificar, é você aceitar para si que você comete algum desses erros. Não é o fim do mundo, é comum. Como eu falei aqui, é comum para todos os vendedores praticamente. Então, se você sente alguma dificuldade em algum desses temas, se você gostaria de saber mais sobre algum desses temas em específico, deixe seu comentário aqui nesse vídeo que a gente vai estar analisando. Quem sabe a gente faça um conteúdo específico sobre isso, se tiver mais comentários sobre o mesmo tema. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte, que nos ajuda bastante. Se inscreve no canal para você não perder nenhuma informação, nenhum vídeo que a gente vai estar trazendo aí na sequência. E como você já sabe, toda segunda-feira tem um post lá no Instagram oficial sobre o vídeo. Se você quer receber um mapa mental sobre os conteúdos abordados aqui, comenta lá, #empresa fora da curva. Até o próximo vídeo.